Eu tenho certeza que você já ouviu falar no título Éramos Seis, mas sempre relacionado à novela. Isso porque este livro, que foi publicado em 1943, ele já teve aí 5, 6 adaptações para a TV, e a que as pessoas mais elogiam é a adaptação realizada pelo SBT. Eu nunca assisti, mas ela está disponível aqui no YouTube. Esse livro, ele foi escrito, né, um romance que foi escrito pela Maria José Dupré. É uma autora brasileira que nasceu ainda no século XIX, em 1898, e ela viveu quase 100 anos. Ela faleceu em 1984, quase que eu já era nascida quando a mulher morreu. E ela ficou muito conhecida por seus livros infanto-juvenis, mas ela também publicou romances que entrelaçavam ali a vida em sociedade com fatos históricos. E nesse daqui, ela vai retratar uma família que vive em São Paulo nas décadas ali mais ou menos de 1920 a 1940. E aí São Paulo, durante esse período, ele estava vivendo uma efervescência ali política, artística também, de urbanização, industrialização. Então todos esses eventos, eles servem meio que de plano de fundo. Eles fazem parte da vida dessa família, contextualizam ali para a gente também um pouco do porquê que eles viviam dessa forma, mas eles não são fatos tão importantes assim para a narrativa, porque aqui nós vamos nos apegar principalmente aos personagens, à história que está sendo contada. E isso porque essa história ela é narrada em primeira pessoa pela dona Lola, que é a mãe, né, a mãe e esposa aqui da família. Entre os fatos históricos, eu consegui identificar aqui a gripe espanhola, que em determinado momento alguns dos personagens acabam ficando muito doentes e os vizinhos também estão doentes. E aí nas questões políticas tem a Guerra do Paraguai, tem o Estado Novo ali, o período Getúlio Vargas, e tem no final também um personagem que ele vai servir ao Exército Brasileiro. Então, essas narrativas assim que envolvem fatos históricos muito me interessam. Eu li recentemente 2 livros da Isabel Allende, que foi Violeta, que eu acho que tem muito fato histórico e que acaba ficando um pouco cansativo e eles não se entrelaçam tão bem com a narrativa. E A Casa dos Espíritos, que é sensacional. Eu acho que a forma como ela une todos os acontecimentos com a família é muito bacana. Aqui em Éramos Seis é realmente um plano de fundo, é uma contextualização. Então você vai entender, por exemplo, que no início da narrativa, que é contada pela dona Lola, como eu falei em primeira pessoa, e isso ela já está mais velha, ela está rememorando esses tempos. Ela vai nos contar desse momento em que eles se mudaram para uma casa que fica em uma avenida que é muito conhecida em São Paulo, pelo que eu pesquisei, que é a Avenida Angélica, atualmente é em Higienópolis. Eu não conheço muito bem a região, mas sei que atualmente é uma área assim muito cara. Mas na época a família, mesmo sendo pobre, conseguiu fazer essa compra porque eles parcelaram em 10 anos. Então, anualmente eles faziam um pagamento. No final do ano eles tinham que ter o dinheiro ali da parcela. E caso eles passassem um ano sem pagar, eles perderiam todo o dinheiro e a casa. Então começa com essa animação da dona Lola e do Júlio, que é o seu marido, mudando para essa casa com 4 filhos. Eles têm 3 filhos homens e uma mulher. O mais novo é o Julinho, aí tem a Isabel, o Alfredo e o Carlos. O Julinho, né, assim como seu pai, então para diferenciar ele fica aqui no diminutivo. E esses 4 filhos, eles são como irmãos que a gente conhece normalmente, que se dão bem, mas às vezes estão brigando, e eles são muito diferentes. E a autora, ela consegue fazer com que a gente perceba essa diferença sem ela precisar apontar, sabe? Por exemplo, você viu como o Alfredo é isso, isso e isso? Não. A partir dos acontecimentos que envolvem eles, a gente consegue diferenciar perfeitamente um dos outros. E aí, no primeiro capítulo, que é quando a dona Lola decide contar essa história pra gente, ela fala: ainda ontem passei por lá, né? Tentando trazer essa ideia de que ela esteve ali próximo dessa casa, porque no momento presente ela já não mora nesse local. E aí, pulando aqui algumas linhas, ela fala: passando pela Praça Buenos Aires, vi um grupo de crianças brincando e correndo. Seus gritos repercutiam em meus ouvidos como ecos de coisas mortas, remanescentes de um passado há muito tempo desaparecido.
Então ela lembra desse período em que seus filhos eram crianças, e é quando a gente começa a narrativa. Eles têm ali entre 5, 6 e 10 anos, né, os quatro, e ela tem um tratamento muito especial com o Alfredo, que não é o filho mais velho nem o mais novo, ele tá ali no meio, e ele é um menino muito brincalhão, assim, ele gosta de estar na rua, ele gosta de implicar com os irmãos, com as crianças, gosta de violência, né, no sentido de ser esse menino que se difere muito dos outros, que são quietinhos. A Isabel, ela é bem mimada, é a filha preferida do Júlio, né, a sua menininha, e eles vão crescendo com essas diferenças e vivendo ali em uma família que eles são de pobres. Eu ia dizer classe média, mas não, eles são pobres, apesar de terem comprado essa casa, eles vivem muito apertado. Então o Júlio trabalha para uma empresa e a Dona Lola, ela tem seus bicos, ela trabalha com o que aparece. Ela faz costura, ela começa também a trabalhar fazendo doces. Então ela se vira para ter um dinheiro para comprar o extra. E o que seria o extra? Um sapato que um filho está descalço, porque eles só compravam quando o anterior já estava assim inutilizável. Para mexer nos dentes, porque às vezes também ela precisa guardar dinheiro para ela e ela acaba sempre gastando com os outros, mas ela junta ali um dinheiro para esses casos assim de imprevistos, né? Que eles não têm esse extra. O dinheiro que o Júlio ganha só dá para pagar a casa no final do ano e para manter ali minimamente bem a família na questão da alimentação. Mas eles não conseguem ter nem lazer, por exemplo, né? E o Júlio, ele não trabalha, não tem um emprego ruim, até que chega um momento em que é oferecido para ele um negócio que ele precisa investir dinheiro e entrar nessa empresa que ele já trabalha como sócio. E eles cogitam colocar a casa para venda, penhorar, fazer alguma coisa para levantar esse dinheiro, mas eles acabam optando por buscar outras formas, porque a casa é muito importante para eles dois. Eu acho que só quem já morou de aluguel, que entende esse sentimento deles, de ter a garantia de que todos os meses eles teriam onde morar e que os filhos teriam onde morar, principalmente os filhos. Então a casa, eles acabam optando por deixar ela de fora desse negócio. Enfim, vão procurando outras formas com outras pessoas. Então esse local em que eles moram parece também um personagem na narrativa pra gente, porque nós vamos acompanhando a passagem de tempo também, como influencia nesse local. À medida em que os meninos vão crescendo, as portas da casa, elas vão se deteriorando, o ambiente já não é mais o mesmo, a rua já está totalmente diferente por conta desse processo de urbanização. Então já tem outros vizinhos, antes eles viviam meio isolados, assim, no final da rua, e aí de repente já tem outras pessoas morando em volta, eles cultivam um jardim que é para dar um orgulho para quem passa, dizer, nossa, que bonita essa casa deles, porque eles acabam ficando meio que para trás nas construções, né? Então, antes que era uma das poucas casas da rua, ela começa a ficar meio velha, né? As modernas vão surgindo ali. E é muito interessante esse processo também com relação à casa. E até os eventos que eu falei no início, que estavam ocorrendo em São Paulo, assim, para gente que gosta de literatura, é sempre bom relembrar que é esse período do modernismo, que tem aquela tão conhecida Semana de Arte Moderna, em 1922. E esse livro, para mim, ele foi muito claro em deixar esse evento de fora, demonstrando que sim, né, o que Mário de Andrade vem dizer anos depois, né, 10 anos depois da Semana de Arte Moderna, de que eles pareciam meio isolados da sociedade, vivendo assim algo que não atingia ali a sociedade, é real. Esse é um evento que não atinge de forma alguma essa família, que estava ali trabalhando para tentar sobreviver. Então a Semana de Arte Moderna, ela era produzida e consumida pela elite paulistana. Eram eles que tinham acesso a estudar na Itália, a ter interesse por arte, né, a consumir tudo isso. Então, o que pra gente, às vezes, nos livros parece que foi um grande barulho que eles conseguiram fazer, na verdade ficou ali muito restrito a eles mesmos. E eu achei que em algum momento fosse, não sei, aparecer aqui alguma notícia de jornal, alguma coisa sobre esses eventos, assim, mais culturais, mas não chega nessa parcela aqui da população. Não chegava nessa época e continua não chegando nos dias atuais também. A gente entende que ainda é algo muito elitizado, sim, né? Quando a gente vai em um evento literário, em uma bienal, você percebe que as pessoas que estão ali, elas pertencem a uma determinada classe social.
dificilmente o pobre ele é envolvido nesses locais, né? Aqui ano passado, acho que foi ano passado que teve aqui no Ceará, ou foi esse ano, já me perdi. Nós tivemos a Bienal e muitas escolas levaram os alunos, né, escolas públicas. E ali, muitas vezes, é a única oportunidade que eles têm de estar nesses ambientes. E é muito bacana quando os professores, né, as escolas se envolvem realmente em levar para que eles possam conhecer. Então, quando a gente lê esse livro, que é de uma família mais pobre, nós conseguimos entender que o que realmente afetava eles ali era essa falta de dinheiro, né, a falta do poder aquisitivo, porque o Júlio trabalhava, a dona Lola trabalhava, e o dinheiro não dava para nada. Aí nós temos também as questões desse homem, né? Ele era o típico pai de família desse período, que não é tão diferente do atual, infelizmente, que trabalhava e se sentia no direito de usar parte desse dinheiro com bebidas e jogos ali uma vez por semana. Então ele sumia, ela tentava esconder esses sumiços quando alguém da família estava com ela na casa, porque ela mora um pouco afastada. Um pouco não, bastante afastada das irmãs e da mãe. As irmãs e a mãe ficaram mais no interior e ela e o Júlio foram viver na capital. Então, quando essas irmãs que uma vez por ano visitava eles, porque elas queriam viver também a capital, ela tentava esconder, dizia que o Júlio estava fazendo hora extra, mas na verdade ele estava gastando também uma parte desse dinheiro da forma como ele bem entendesse. E ela nunca podia fazer isso. Nem quando ela queria consertar os dentes, por exemplo, ela podia usar o dinheiro que ela mesma tinha trabalhado para ganhar. E as mulheres nesse livro, elas são muito interessantes, assim, sabe? Como a autora trabalhou, porque nós temos a dona Lola, que é essa mãe de família que cuida muito bem dos filhos, e que tudo o que acontece com os filhos, a culpa é dela, que ela trabalha, mas ela não considera que ela trabalha. Sempre que é falado assim de dinheiro, é como se o Júlio fosse o único provedor da família. Só que ela também trabalhava e trabalhava todos os dias, tanto nos trabalhos domésticos, como nesses trabalhos para fora, que ela realmente recebia dinheiro por isso. E aí ela tem duas irmãs. Uma dessas irmãs, ao longo do livro, ela casa e a outra não. Então tem esse papel da mulher ali na sociedade, porque aqui não casa, ela fica meio perdida, ou ela tem que ficar com uma irmã ou com a outra. Ela fica ali um tempo com a mãe, mas a mãe dela já tá bem doente. Então, ela fica assim meio como se ela não tivesse onde ficar, porque ela não tem um homem para dar o respaldo e o sustento. E ela também trabalhava da mesma forma que a dona Lola, vendendo coisas, atendendo, costurando. E ela, por não ter esse homem para ter essa segurança financeira, porque era o homem quem trabalhava fora, é como se ela sobrasse ali na família. E além desses aspectos assim mais sociais, digamos, tem também uma amizade muito legal entre a dona Lola e uma vizinha dela, que elas vão desenvolvendo essa amizade ao longo dos anos e ela vai se fortalecendo. O quanto que é bonito essa união ali dos vizinhos, principalmente quando eles ainda são poucos, que se conhecem há muito tempo. E quando ela vai, tem um evento aqui que ela vai para um casamento, né, a dona Lola e o Júlio, porque ela tem uma tia rica. E aí ela é convidada para um casamento na casa dessa tia. Aí tem um automóvel que vai buscar eles. Então os vizinhos ficam, meu Deus, um automóvel! E é muito divertido, assim, a forma como ela vai se vestir, todo o preparo, né? O pouco dinheiro que eles tinham dedicado a isso. E os vizinhos ali sempre ajudando, incentivando, tipo, tem que ir, tem que viver esses eventos. Eu achei muito legal. Eu gosto muito do tom dessa narrativa, porque tem essa sensação de que alguém que gostou tanto daquele período da vida e que quer nos contar como foi, que tinha um amor tão grande por esses filhos, pelo marido, e agora que ela já é idosa, o cenário mudou totalmente, a cidade mudou, os filhos já são grandes, né, criados, e ela conta pra gente como que foi. Ela volta nesse passado e ela revive tudo isso. Eu sei que esse livro ele tem uma parte 2 que se chama Dona Lola. Eu ainda não me senti assim atraída a comprá-lo e realizar a leitura. Ele é bem caro. Esse aqui eu não sei se está uns R$ 50, mas eu tinha visto Dona Lola por 80. Então ele ainda tem assim um valor, né, bem elevado. E esse livro ele termina para mim de uma forma assim tão fechadinha
que eu não senti necessidade da continuação, né? Aqui os acontecimentos, eles vão caminhando para a gente entender como que a Dona Lola vive agora, já uma mulher idosa, quem ainda está ao seu lado, né, desses vizinhos, desses filhos, desse marido. E, assim, eu amei. Foi um dos melhores livros, eu acho que nós fizemos a leitura coletiva, porque eu li ele no meu clube do livro, e a discussão também foi muito boa. Tem os acontecimentos com os filhos, que eu não posso entrar aqui, porque senão eu vou contar, mas que dá vontade da gente bater em cada um deles, né? Na forma como eles tratam a mãe, à medida em que eles vão crescendo e ela vai envelhecendo. Eles, nossa, assim, acho que a gente se apega tanto a ela e a essas crianças que quando eles já são adultos e não retribuem todo o esforço que nós sabemos que ela e o marido tiveram, dá-se uma revolta. Mas é um livro que mexeu muito com a gente durante a leitura. Ele é envolvente, ele é fácil de ser lido. E, assim, uma recomendação aqui certeira, porque eu não conheço ninguém que tenha lido e não tenha gostado minimamente dele. Essa minha edição é da editora Ática, mas essa mesma editora tem uma outra capa mais antiga que você consegue encontrar em sebos. E hoje eu quis vir aqui mesmo só trazer essa recomendação, indicar também aí a novela. Vou deixar o link da playlist que eu encontrei aqui no YouTube para quem quiser assistir novamente. E se você já assistiu a novela, o livro, pelo que eu pesquisei, ele é um pouco diferente porque aqui está mais resumido, já que na novela eles estenderam, né, alguns personagens, alguns núcleos lá, são diferentes do que o que realmente acontece aqui. Então eu acho que mesmo se você já tiver assistido, vale a pena realizar a leitura, porque a forma como eles se desenvolvem aqui é diferente, os acontecimentos também tem alguns aí que são diferentes, e fica aqui realmente essa indicação de um favoritinho aqui meu, de 2025, que com certeza estará naquela minha lista do final do ano de melhores leituras, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Comenta se já assistiu a novela ou se conhecia o livro, porque quando eu levei esse livro para a faculdade, as pessoas ficaram tipo, nossa, tu tá lendo a novela? E porque é isso, né? Ficou muito famosa essa novela do SBT e da Globo, mas me apaixonei pelo livro, realmente. E agradeço por quem assistiu até aqui. Se ainda não foi inscrito no canal, já se inscreve. Eu encontro vocês no próximo vídeo.